Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos o primeiro vídeo de 4 vídeos que eu ainda vou postar falando sobre a nova linha de esmaltes da NAT que se chama Color Fix. Segundo a NAT, a fórmula desses esmaltes desse lançamento é feita com uma base híbrida e essa base híbrida é composta por duas resinas. E essas resinas elas prometem uma maior durabilidade do esmalte, uma melhor aderência, mais brilho e mais rapidez na secagem também. Esse lançamento veio com 30 cores de esmalte e mais 5 esmaltes também da linha de tratamento. A Nath me enviou uma caixinha contendo essas 9 cores de esmalte, são essas 9 cores que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. No final do vídeo, então, falo um pouquinho mais sobre a coleção, dou minha opinião também, e vou tentar ser um pouco mais breve também nos comentários sobre as cores que eu vou fazer para vocês no vídeo de hoje, porque são muitas cores para o vídeo não ficar tão longo. Mas antes da gente começar o vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for um inscrito, que eu estou postando bastante conteúdo legal aqui para vocês. Ativa o sininho de notificação também para não perder os próximos vídeos, que aí o YouTube vai te avisar quando eu postar vídeo novo. E já deixa seu like no vídeo também logo agora no início, que só assim eu consigo saber se vocês estão gostando dos vídeos e poder continuar trazendo mais vídeo de resenha e além de me ajudar aqui no canal também. O primeiro esmalte que eu vou mostrar então se chama Credo Que Delícia. Esse esmalte ele tem um tom bem clarinho com leve fundinho lilás. Quando eu comecei a esmaltar com esse esmalte, eu me lembrei de um esmalte que eu mostrei no vídeo da semana passada da nova coleção da Juliana Paz com a Impala, que foi o esmalte Empatia. Esse esmalte Credo Que Delícia da Nath me lembrou bastante o esmalte Empatia da Impala. Talvez o Credo Que Delícia seja um pouquinho mais escuro e puxando um pouquinho mais para um lilás assim, mais rosado. Eu achei que eles não chegam a ser idênticos, mas eles são bem parecidos. Vou deixar uma foto aí na tela para vocês verem. E voltando a falar do Credo Que Delícia, esse esmalte ele tem uma cobertura muito boa, já com uma camada só, ele não mancha, não escorre, e com duas camadas ele fecha totalmente a cor, fica um tom ele bem bonito nas unhas, e ele é bem facinho de passar também, não tive dificuldade nenhuma. E esse ficou o resultado dele com duas camadas sem extra brilho. E assim como os outros vídeos de resenha que eu faço aqui no canal, para não ficar repetindo toda hora, eu não finalizei nenhuma das esmaltações desse vídeo com top coat ou extra brilho, porque a intenção aqui é mostrar como que o esmalte seca naturalmente, né? Então esse é o brilho natural do Credo Que Delícia. Ele tem um brilho muito bonito, ele seca já com um brilho natural muito bonito. O próximo esmalte que eu vou mostrar se chama My White. Esse esmalte ele tem um tomzinho de branco, mas ele não é aquele branco cremosão, ele é aquele branco um pouco mais translúcido, transparente. E na primeira camada ele mancha um pouquinho, né? Já que ele não é cremoso, ele é transparente. Fica ali aparecendo um pouquinho branquinho das unhas também. Mas com duas camadas eu finalizei esse esmalte. Ficou um pouquinho transparente ainda, né? Porque é o tipo de acabamento desse esmalte. Mas eu não achei que com duas camadas ele ficou tão manchado assim, porque eu já usei esmaltes com esse tipo de acabamento assim, que com duas camadas ainda estava bastante manchado e não foi o caso desse esmalte. Esse então ficou o resultado dele com duas camadas. Acho que se eu tivesse passado mais uma teria dado cobertura total nas unhas, porque com duas camadas, mesmo ele sendo transparente, eu já achei que ele deu uma cobertura muito boa para as unhas. O próximo esmalte se chama Petúnia. Esse daí ele tem um tom de rosa, aquele rosa bem rosa pink mesmo. Ele não chega a ser neon, mas ele também não é aquele rosa clarinho. É um tom daquele bem de rosa Barbie mesmo. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro esmalte rosa, então fiquei apaixonada pelo tom desse esmalte. E ele tem uma cobertura muito boa também, com uma camada ele já cobre bem as unhas, mas finalizei com duas camadas, né, para poder dar uma pigmentação melhor ali para a cor e ficar com acabamento melhor também, mais bonito. Achei ele bem fácil de passar, não tive dificuldade nenhuma, ele tem uma consistência mais firme, né? Então ele não escorre e o pincel também desliza com facilidade ali nas unhas, então é fácil dar o acabamento com esse esmalte. E esse ficou o resultado dele com duas camadas. Esse esmalte eu achei que ele não seca com esse super brilho que essa nova linha promete. Eu achei que ele seca ali meio que semi-fosco, que fica com acabamento assim mais emborrachado, sabe? O próximo esmalte se chama Química Gostosa. Esse esmalte ele tem um tom de vermelho, mas ele é um vermelho bem fechado, assim, puxando para vermelho escuro. Com uma camada ele já tem uma cobertura boa, mas ele ainda não fica com esse vermelho mais escuro, ele fica com o vermelho ali mais claro, com uma camada só, e fica um pouquinho manchado.
mas nada assim que incomode muito. Mas então tem que finalizar ele com 2 camadas para ele ficar com esse vermelho mais escuro e pigmentar melhor ali, né? Dar um acabamento melhor para essa esmaltação. E esse ficou o resultado dele com 2 camadas. Ele realmente tem um brilho bem bonito, ele brilha bastante, ele reflete bem, fica um brilho espelhado. E eu não tive dificuldade também de limpar ali os borrões que eu dei, foi bem fácil. A próxima cor se chama Ariel. Esse esmalte ele tem um tom de azul, um azul bem escuro, tipo aquele azul marinho assim. Ele me lembra bastante aquele tom de azul de caneta Bic, sabe? Ele é super pigmentado, então finalizei esse esmalte com uma camada só. Passei uma camada bem generosa e nem precisei passar 2 camadas. E esse ficou o resultado dele com uma camada. Eu só arrumei um pouquinho ali a unha do dedo anelar, que tinha ficado um pouquinho borrado e eu não tinha visto enquanto eu estava passando o esmalte. E esse esmalte só me deu um pouquinho de trabalho na hora de limpar os borrões ali que eu dei. Eu nem borrei tanto, mas um pouquinho que eu borrei deu um pouquinho de trabalho porque ele é muito pigmentado, então o azul manchou um pouquinho ali em volta do dedo. E eu fiquei com medo de manchar minhas unhas também, mesmo eu tendo usado base antes. Eu fiquei com medo, mas quando eu removi esse esmalte azul não tinha manchado. Então só deu um pouquinho mais de trabalho na hora de limpar os borrões ali, mas não manchou minhas unhas. A próxima cor se chama Temperatura Subiu. Esse esmalte ele tem um tom de marrom com um fundo roxo assim, mas ele é um tom de marrom bem escuro que quando você olha para ele assim dá até para confundir com esmalte preto. Ele é muito pigmentado e com uma camada ele já praticamente cobre as unhas. Eu acabei passando 2 porque eu achei que a minha esmaltação na primeira camada tinha algumas falhas. Aí passei 2 camadas dele. Mas se você passar uma camada generosa assim, já cobre bem, porque ele é super pigmentado e eu não tive dificuldade de esmaltar com ele também. Ele fica com um tom bem escuro nas unhas, dependendo da iluminação assim que você olha. Dá até para confundir com esmalte preto, porque ele fica bem escuro. E esse então ficou o resultado dele com 2 camadas. Ele tem um brilho natural bem bonito, ele seca com um brilho bem bonito, mas ele foi mesmo o caso do esmalte anterior, do azul, que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele me deu um pouquinho mais de trabalho ali na hora de remover os borrões ali que eu dei, por ele ser bem pigmentado, né, dificultou um pouquinho ali na hora de limpar. Mas ele também não manchou minhas unhas, quando eu tirei, minhas unhas continuaram ali do jeito que estavam. E os próximos 3 e últimos esmaltes dessa primeira parte de resenha dessa nova linha Color Fix da Nath são com acabamento diferente de cremoso. Então essa é uma linha com 30 esmaltes e não são todos com acabamento cremoso, né? Então isso já é um ponto bem positivo, porque a gente já tá um pouco enjoada de só esmalte cremoso, então a Nath trouxe aí alguns acabamentos diferentes pra gente também. Vou mostrar então o esmalte Sortuda. Esse esmalte ele tem um acabamento perolado, né? Ele tem um leve shimmerzinho, ele prata, e ele fica muito delicadinho nas unhas. Ele tem a base cinza, ele é totalmente cinza, com um leve brilhinho ele prata, então ele fica muito delicado nas unhas. Ele cobre bem já com uma camada, mas ainda fica um pouquinho transparente ali nas unhas, então precisa de 2 camadas para finalizar ele. Mas ele é bem fácil de passar, não tive dificuldade nenhuma, porque ele tem uma fórmula boa, não escorre, não mancha também. E esse ficou o resultado dele com 2 camadas. Ele fica muito delicado nas unhas. Eu fiquei completamente apaixonada por esse esmalte. O único chatinho dele é que na hora de limpar dá um pouquinho de trabalho, né? Porque fica um pouquinho de brilho ali agarrado próximo à cutícula, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas ele fica muito lindinho nas unhas. O próximo esmalte se chama Caribe. Esse ele tem o mesmo acabamento do esmalte anterior que eu acabei de mostrar, é bem parecido, só muda mesmo o tom. Esse daí ele puxa um pouco mais para marrom, né, um nudezinho mais amarronzado, mas ele tem brilhinho também, então fica bem delicadinho nas unhas. Em questão de cobertura, ele também já é bem pigmentado com uma camada, mas finalizei com 2, né, para dar um melhor acabamento e pigmentar mais a cor também. Mas não tive dificuldade para esmaltar com ele, ele é fácil de passar e tem uma cobertura boa também. E esse ficou o resultado dele com 2 camadas, ele fica bem delicado nas unhas também, é uma cor bem bonita e ele só é um pouquinho chatinho também de limpar ali por conta dos glitter que ele tem, então gruda um pouquinho ali em volta da cutícula ali do dedo. Então a dica que eu dou é tentar sujar o mínimo possível na hora que vocês forem passar esse esmalte para facilitar depois na hora da limpeza. E por último temos o esmalte Rose Gold. Esse daí, como o próprio nome dele já diz, né? Ele tem o tom de Rose Gold e ele tem acabamento metálico.
Esmalte metálico tem que ter um pouquinho mais de paciência para passar, porque se você pesar muito o pincel, ele vai ficar marcado, né? Vai ficar a marca do pincel na unha. Então tem que dar pinceladas mais leve, mas esse esmalte ele não marca tanto o pincel. Já usei esmaltes bem piores, eu achei que esse esmalte ele quase nem marcou. E com uma camada ele já tem uma pigmentação boa, ele brilha bastante, né? Por ele ter esse acabamento metálico. E na segunda camada dele eu passei pinceladas bem levinhas assim para evitar marcar o mínimo possível, mas eu não achei que ele marca tanto e ele tem um acabamento bem bonito, ele brilha bastante mesmo nas unhas. E esse ficou o resultado dele com 2 camadas. Não achei que ele fica marcado o pincel, nem consigo ver nenhuma marca depois que eu finalizei a esmaltação, mas ele é bem chatinho de limpar, fica um pouco de glitter ali em volta do dedo, então tentem sujar o mínimo possível se vocês forem usar esse esmalte para facilitar mesmo na hora que for dar o acabamento ali em volta da cutícula. E agora vamos para a parte final do vídeo, que é onde eu falo um pouco mais sobre a coleção e a minha opinião também do que eu achei. Mas antes vou explicar para vocês por que eu dividi esse vídeo em 4 partes. Para começar, não teria como, né, mostrar 30 esmaltes para vocês em um vídeo só, o vídeo iria ficar muito longo. E esses esmaltes eu recebi da Nath também, então a marca tá me enviando algumas caixinhas contendo algumas cores. Nessa primeira caixinha que eles me enviaram, vieram essas 9 cores, então por isso que eu tô mostrando elas aqui para vocês hoje. E a marca também já me enviou mais uma caixinha, então o segundo vídeo vai sair em breve aqui no canal para vocês também. Agora o terceiro e quarto vídeo eu ainda não sei quando que vai sair, porque eu ainda nem tenho os esmaltes aqui, mas aí conforme a marca for me enviando, eu vou mostrando para vocês aqui também, fazendo o vídeo das resenhas completinhas. Dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, dá uma olhada aqui no bloco de informações, que se eu já tiver lançado os outros vídeos, eu vou atualizar aqui no bloco de informações, então você já pode, depois que você tiver assistido esse vídeo, já assistir os outros e conhecer as outras cores da nova linha também. Sobre a qualidade dos esmaltes, eu achei todos eles bem pigmentados, eles foram fáceis de passar, não tive dificuldade nenhuma. Alguns só me deu um pouquinho mais de trabalho na hora da limpeza ali, mas nada assim também de outro mundo, foi uma dificuldade assim boba. Sobre o brilho, que é um dos pontos que essa nova linha promete, né? Ela promete que tem um brilho assim bem mais espelhado. Eu achei sim que eles tiveram um brilho bem bonito. Tirando só o rosa, né, como eu mostrei pra vocês, eu achei que o rosa não secou com brilho, ele seca até meio semi-fosco assim, mas nada que um bom extra brilho não resolva, mas as outras cores eu achei sim que tiveram um brilho bem bonito assim. E sobre a secagem também, eu achei que eles secam bem rápidos. Outro ponto positivo dessa coleção é o pincel. Como vocês viram, essa nova linha tem aquele pincel flat, ele tem um cabinho bem compridinho ali. Então facilita bastante na hora da esmaltação. O pincel tá bem ali no formato ideal, que é o que eu mais gosto, que é aquele pincel mais gordinho que facilita muito mesmo na hora da esmaltação. E o último ponto que essa linha promete é a maior durabilidade, que infelizmente eu não consegui testar nesse vídeo aqui para vocês. Quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto muito de falar de durabilidade de esmalte, porque isso depende muito, depende de vários fatores, depende de pessoa para pessoa, assim. Então eu não gosto muito de entrar nesse assunto. Mas eu prometo que em pelo menos um desses 4 vídeos, né, esse já é o primeiro, então nos próximos 3, eu prometo em pelo menos um desses 3 tentar trazer aí um teste de durabilidade para vocês. Então, nos próximos vídeos aí, acompanhem que eu vou trazer esse teste para vocês. E uma coisa que a gente precisa enaltecer aqui, nesse lançamento da Nath, é o vidrinho, né? Que eles trouxeram um vidrinho totalmente novo ali, diferente daquele padrão já da Nath que a gente já conhece. Nesse novo vidrinho veio um design totalmente novo. E eu achei o vidrinho muito elegante e chique também. Eu só acho que a Nath poderia ter investido naquela tampinha que combina com a cor do esmalte, né? Que como eu já disse diversas vezes aqui no canal, isso facilita muito na hora que a gente vai guardar no gaveteiro, identificar a cor do esmalte. Então acho que teria sido bem mais legal se a tampinha ali fosse da cor do esmalte. Mas, quem sabe aí nos próximos lançamentos da Nath, eles não coloquem a tampinha da cor do esmalte. Mas no momento é essa tampinha preta mesmo, mas que eu achei muito elegante, como eu já disse. E nem só de pontos positivos que a gente vive, né? Tem os pontos negativos também. Então, um ponto muito negativo que eu achei nessa coleção, que era uma coisa que eu adorava muito na Nath, era o fato da Nath sempre trazer esmalte 5 free, 3 free, esmaltes assim que as alérgicas podem usar, né, que são livres das principais substâncias que causam alergia, e nessa coleção os esmaltes não são.
E sobre o preço, como eu disse, eu não paguei por esses esmaltes, eu recebi diretamente da Nath para poder divulgar, mas eu dei uma olhada aqui em lojas online e eles estão custando em torno de R$ 6,45 a R$ 7,00. Em loja física, eu ainda não vi vendendo essa linha, só vi em loja online mesmo, mas me conta aqui nos comentários se vocês já viram vendendo essa nova linha e por quanto que vocês acharam também. E o preço está bem elevado, né, comparado aos outros vidrinhos da Nath, mas se você for comparar com vidrinhos de outras marcas, assim, tá ali mais ou menos no preço, então até que não tá tão caro assim, porque realmente promete várias coisas, né, não sei se a durabilidade é tão boa, mas o brilho, a pigmentação, esses negócios assim, realmente está melhor nesse esmalte. E a embalagem também, né, tá bem mais sofisticada, então eu acredito que seja por isso que o preço elevou bastante. As cores, por enquanto, eu ainda não conheço todas as cores, né? Só vi em foto, mas ainda não vi ao vivo. Eu achei as cores comuns assim, mas estão bem bonitas. Estão assim numa cartela de cores bem variadas. Bom, acho que já falei tudo sobre esses esmaltes aí pra vocês. Se eu tiver esquecido alguma coisa nos próximos vídeos eu falo, então se inscreve aqui no canal para você acompanhar. Deixa seu like no vídeo também que me ajuda muito. E eu vou deixar também fotos dessas 9 cores lá nas redes sociais, então me segue lá para vocês conferirem também. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova linha, me conta aí se vocês vão comprar, se vocês já compraram, por quanto que vocês estão achando. E se vocês acham que realmente teve aí toda essa melhora aí que eles prometeram, de durabilidade, aderência, cobertura, secagem, me conta tudo aqui nos comentários. Então, por hoje é só e até a próxima.